Amém, glória a Deus. Estamos agora com a palavra desse nosso terceiro estudo e eu quero ler com vocês a nossa referência, Mateus 9, 14 ao 26. É uma história que nós já conhecemos e já sabemos, mas eu quero ler para que fique bem claro aquilo que estava acontecendo ali e o que nós queremos alcançar de cura para nós através desta palavra quando se trata do tempo de espera. Aqui vai dizer assim: então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E então, dizendo-lhe Jesus-lhe essas coisas, eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher já havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a fé ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele homem, vendo a fé, e Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe a mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. Então, aqui neste estudo de hoje, eu li a partir do 14, porque como eu quero falar de tempo, eu quero aqui assim dar um entendimento que aqui não está dizendo quanto tempo que este chefe estava esperando para falar com Jesus. E eu fiquei assim imaginando, quando estava falando desse tempo, que ele estava aguardando a reunião que Jesus estava falando com os seus discípulos, explicando. E aí o que acontece? Esse chefe chega, já aguardando, porque ele chega e fala com Jesus. Ele adora Jesus. E aí ele conta para Jesus a situação. E Jesus, na hora, estamos indo, vamos lá resolver sua situação, sua causa. E aí, o que acontece no caminho? No meio do caminho aparece uma pessoa e toca em Jesus, e Jesus para e vai dar atenção para isso. Agora, imagina você aguardando Jesus, clamando, chega para Jesus da maneira certa, o adora, conta a sua história, e Jesus fala: vamos, é agora. E aí no meio do caminho acontece algo e as coisas não finalizam. Sabe quando você ora, quando você faz jejum, quando você faz campanha, quando você pede ajuda e todo mundo está orando e vem um profeta e fala assim: é chegado o tempo, eis que eu estou entregando nas suas mãos, e você não vê nada? E as pessoas chegam e falam, e os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus entregam para você. Está ali a resposta, você já sabe que Deus vai fazer e a coisa não acontece. E é isso aqui. Agora imagine uma situação, você está nesse tempo de espera, você vai, vamos imaginar, você foi na lotérica pagar uma conta, e aí você foi, chegou lá, tinha aquela fila, você está ali esperando, tal,
está esperando. Quando está na sua vez, chega alguém e fala assim para você: ah, eu só quero fazer uma perguntinha, e entra na frente. No que entra na frente, vai fazer aquela pergunta, aquela pessoa do caixa para e gasta todo o tempo e começa a dar atenção para aquela pessoa e começa a questionar aquela pessoa. Como que você fica ali atrás esperando? Porque você estava na sua vez. Aqui aconteceu isso com esse chefe. Ele estava ali esperando Jesus, ele adora Jesus, ele fala com Jesus, e Jesus fala: tô indo, bora, vamos para sua casa. Estão indo, só que chega no meio do caminho e para. Então essa já é a primeira pergunta. Como que você tem pensado sobre esse tempo de espera? Como você tem vivido nesse tempo de espera? E aí, segue. Quando chega na casa de Jesus, que a menina já estava morta, e Jesus fala que vai curar, que vai salvar, diz: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Esse aqui é o que ele fala para a mulher. Quando ele chega aqui, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E isso no 9:24. E riram-se dele. Quer dizer, as pessoas debocharam. Mais uma vez aqui aparecendo a multidão. Viu? Desde o primeiro dia nós estamos estudando e a multidão acompanha. O que é a multidão? Os mais próximos da gente. Por isso que é tão difícil ser curado da incredulidade. Porque quem está do nosso lado, quem está assistindo a nossa vida, ele nos conhece, eles sabem, ou eles veem as nossas limitações. Só que o Senhor Deus, ele não vê as limitações. Ele vê a nossa disposição em querer se livrar das limitações. E é mediante isso que ele age, não mediante as limitações. Porque ele tem misericórdia das nossas limitações e ele está disposto a nos curar dessas limitações. Então é por isso que ele não vê. Por isso que quando deram notícia, a menina já está morta, ele disse: não está morta, dorme. Porque como as pessoas estavam vendo, Jesus não estava vendo desse jeito. Porque ele estava vendo o coração daquele pai que foi buscá-lo. Aquele pai que pacientemente esperou ele terminar o que ele estava fazendo, a instrução que ele estava dando para os discípulos, que chegou, que primeiro adorou, que depois falou do problema e que depois saiu com Jesus, que no meio do caminho, quando foi interrompido, aqui na Bíblia não traz que ele reclamou, ou que ele falou: puxa vida, e agora? Ô Jesus, ó, é a minha vez, vambora, deixa essa mulher aí. Não, ele não fez isso, ele ficou ali, esperou pacientemente a chegar a vez. E quando riram dele, ele também não falou nada, ele deixou Jesus falar. As pessoas riram dele e ele não disse nada, ele ficou aguardando. Então Jesus chama, pôs o povo para fora e chamou a menina, levantou a menina e ele recebeu a cura. Então isso para nós é maravilhoso, saber o que o Senhor está fazendo, o que ele fez e o que ele ainda está fazendo, e ele sempre vai fazer no nosso meio. Então Gálatas 5,16 vai dizer também sobre essa questão do tempo de espera, e ele vai dizer assim: andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. É assim, quando nós agimos pelo que nós estamos vendo, então nós vamos ficar desanimados, vamos ficar esperando as coisas acontecerem porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, ou vamos negar que as coisas vão acontecer porque nós não estamos vendo possibilidade disso acontecer. Agora, quando nós entramos numa situação de andar pelo Espírito, então nós vamos entender que nós podemos sim ter esse tempo de espera, mas que nós podemos esperar, porque quando Jesus falou: eu vou te responder, eu vou fazer, eu estou com você, é porque ele verdadeiramente está. E se ele tiver que interromper no meio do caminho, que dar um tempo para que nós ficamos em silêncio, ele vai fazer. Nós não sabemos qual foi o motivo de dar que Deus permitiu que houvesse esse tempo no meio do caminho, mas certamente tinha um propósito necessário para edificar a fé daquelas pessoas, para que mais pessoas pudessem crer que tudo é possível quando Jesus está conosco. E é isso
que ficou para nós, assim, nesse estudo de hoje, que a pergunta que nós temos feito para hoje é: o quanto eu tenho esperado sem questionar? Essa é a pergunta que nós temos hoje. A multidão, ela estava vendo problema, a multidão estava vendo morte, a multidão estava rindo, a multidão no caminho, quando a mulher tocou em Jesus, que Jesus falou, quem me tocou? Eles do tipo assim, vamos, ô Jesus, como que você está perguntando quem te tocou? Tanta gente aqui, você está apertado. E Jesus dando atenção, é isso que eu falo. Jesus estava dando atenção, ei, mas eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E Jesus para ali e tal, até aquela mulher se manifestar, até tudo aquilo que aconteceu. Mas aquele pai, ele ficou aguardando pacientemente a sua vez. E Jesus deu a ele a vitória. Então a nossa pergunta hoje é: quanto tempo eu tenho esperado? Quanto tempo eu tenho esperado para essa cura chegar na minha casa, para essa cura chegar na minha vida? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado, tem nos nutrido, ó Deus amado, em conhecimento da Tua palavra. E assim, Senhor Deus, nós temos aumentado a nossa fé. A Tua palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Então hoje, nesse terceiro dia desse estudo, desse propósito, nós aprendemos que em alguns momentos o Senhor vai nos fazer e vai nos permitir esperar. Mesmo quando o Senhor já determinou e já deu a sua palavra final, o Senhor pode nos colocar em espera. Mas nós, aprendendo isso hoje, nós glorificamos o Teu nome, sabendo que o Senhor está conosco e a cura que nós estamos precisando está acontecendo dia após dia para a glória do Teu nome. Amém.